né? Então vamos lá, pessoal. A gente tem muita coisa para falar hoje. O programa não é demorado. Nós vamos falar basicamente aí 40 minutos. Depois vamos falar sobre o curso Marketing Digital Eleitoral 2018, que tem muita gente na expectativa por esse curso no Brasil inteiro. Então daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Na apresentação, primeiramente, né, quero falar com vocês a respeito aqui do bate-papo. Realmente, para você poder interagir comigo, eu preciso que você faça a sua conta no Gmail e aí você entra aí no Facebook. Ou você entra no YouTube, você entra no canal do YouTube e aí você vai poder trabalhar aqui. Richard, legal, Richard, prazer estar com você aí também. Tá certo, gente? Então, para você poder fazer perguntas e participar aqui, é importante que você tenha o seu canal no YouTube. É muito bom porque agora nós estamos vivendo uma era, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas tudo agora está partindo para transmissão ao vivo. Então, vocês estão vendo os especialistas de marketing digital no Brasil e no mundo, eles estão investindo pesado agora em transmissão ao vivo. Por exemplo, eu estava aqui com uma parceira nossa de negócio, a Anatex, eu não sei quem conhece, ela acabou de finalizar uma transmissão com mais de 4.000 pessoas online, ou 4 ou 3.000 pessoas que estavam assistindo ela. Então, isso é muito legal e você pode aproveitar e abusar muito disso. Na sequência, eu peço que vocês se inscrevam também, quem está assistindo aí ainda não está inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, é só você encontrar essa imagem aí, tá certo? Tem o CVS, acabou de entrar, o meu amigo Welby também acabou de entrar. Então, eu peço que vocês se inscrevam. E depois que você se inscrever, é muito importante que você clique neste sino, tá bom? Por que que você deve clicar no sino? Porque quando você clica nesse sino, você vai receber notificações. Esse sino aí é para você receber notificações, tá certo? Então, é preciso que você faça a inscrição no canal, onde você acha essa imagem vermelha aí, inscrever-se, e depois você procura o sino, tá bom? Você clica aí para você poder receber as notificações. Toda vez que eu subir um vídeo, aí você vai receber uma notificação, beleza? Vamos lá na sequência. Eu também tenho a lista VIP no WhatsApp e você sabe que hoje o celular é extensão do corpo humano. Então, o WhatsApp é uma arma poderosa aí de comunicação. E aí, para você participar da lista VIP, é uma lista de transmissão, tá, amigos? Uma lista de transmissão, não é grupo, tá bom? Não é grupo. Então, como é que você vai fazer? Você vai adicionar esse número aí, o 619-8565-6348, para que você possa mandar uma mensagem para mim, fala seu nome e que você assistiu o programa ou que você quer participar da lista VIP, eu vou adicionar você ou alguém da minha equipe vai adicionar você, tá? E aí, toda vez que tiver novidade, conteúdo e etc, eu vou passando na lista VIP, você vai estar sabendo em primeira mão, tá bom? Na sequência, eu quero começar a conversar com vocês sobre características das campanhas. Estão todos aí comigo, assistindo legal. Peter Costa disse que ainda não carregou, mas vai carregar, Peter, daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, características das campanhas eleitorais. Então, antes da gente começar o conteúdo em si, é preciso entender, meus amigos, isso aqui, tanto para aqueles de vocês que vão se candidatar, querem ser candidatos, ou você que é consultor, ou você que quer entender como trabalhar o marketing digital, como fazer marketing digital para a campanha eleitoral. Então, é importante entender alguns desses aspectos aqui, porque a todo momento você vai estar enfrentando algumas dessas características. A primeira delas é o atraso. Tá? É incrível como candidato, como político, deixa para fazer as coisas em cima da hora. Então, é importante que se tenha tempo para fazer uma campanha de marketing digital
para político, marketing digital, eleitoral, é preciso tempo. E por conta de vários requisitos, isso é importante. O número 1 deles é porque o Google, internet, de uma forma geral, ela precisa de informação, ela precisa de tempo para poder ranquear as informações, para você poder ver o que tem a respeito do nome do candidato, você perceber aí a questão de rotinas, entendeu? Do que está acontecendo. Então, atraso é uma coisa complicada. E mais, hoje, para a gente conseguir formatar um candidato para trabalhar para uma próxima eleição, para a eleição de 2018, vai ser muito mais difícil. Entendeu? Você tem agora o cenário, o contexto político está totalmente desfavorável para os políticos antigos, né, para os políticos profissionais, como alguns dizem. Então, essa reeleição vai ser uma reeleição muito difícil. Nós estamos prevendo aí, entre vários especialistas, que vai haver uma renovação de 70% no Congresso. Então, daí você percebe que é preciso o quê? É preciso antecipação. Se, assim, é uma característica e é uma das principais forças que você pode ter, realmente é você se antecipar. Então, o atraso complica e vai complicar daqui para frente, tá? Então, quanto mais antecipado você for, melhor. A segunda questão é a falta de planejamento. É incrível como candidatos novos e políticos também, que vêm para a reeleição, a falta de planejamento, como existe essa falta de planejamento, a questão de não saber as bases, as bandeiras, não ter público-alvo bem definido, não ter o perfil bem definido. Então, essa falta de planejamento vai prejudicar a campanha. Então, é importante que se tenha um planejamento antecipado. Por exemplo, é muito difícil você ver num gabinete, numa campanha, um plano de ação, um gestor de projeto, é muito complicado. E daqui para frente vai ser importante ter profissionais que tenham essas qualidades, essas competências, para que você possa dar continuidade, para que você possa fazer uma campanha realmente de expressão e com possibilidade real de ganhar, de ser eleito, tá certo? Na sequência, nós temos a equipe despreparada. Realmente, o que acontece muito quando começa aquela formação para uma campanha, você vê que muitas pessoas que o candidato chama, ele trabalha mais pela confiança do que pela competência. Então, é muito importante você tentar associar a confiança com a competência. Então, você vê em vários gabinetes, e eu estou em Brasília, e a gente tem acesso aqui à Câmara dos Deputados, à Câmara Legislativa, e nós vemos o como é difícil, como que as pessoas estão trabalhando nos gabinetes de uma forma extremamente complicada e adversa, equipe realmente despreparada, porque você tem basicamente pessoas que foram chamadas para compor o gabinete. Essas são pessoas baseadas em confiança. Geralmente ela não tem a competência de um jornalista, de um publicitário, de um design, de uma pessoa que entende de conexão com pessoas, entendeu? Para fazer trabalho na rua, para fazer trabalho com as bases. Então é preciso ter competência, é preciso ter preparo, tá? Na sequência, sobre preparo, eu quero mostrar uma ideia aqui para vocês. Isso aqui é o Twitter da Dilma em 2013, 2014, tá? E eu estava pesquisando algumas coisas sobre os candidatos e tirei alguns prints. Então, aqui na seta vermelha, aqui no canto esquerdo, você pode ver que tem o site da Dilma, dilma.com.br. E aí, logicamente, eu estava pesquisando no Twitter dela e cliquei. E quando eu cliquei, olha só o que me apareceu.
Dilma.com.br, página fora do ar, a página não estava disponível. Então, são problemas que a gente enfrenta. Mas aí você pode me perguntar, ah, não, Anderson, caiu naquele dia. Não, amigos, não caiu naquele dia. Ficou dias, meses, semanas fora do ar. Eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente alguém da equipe não conseguiu ou não viu que isso aí não estava funcionando, tá certo? Uma outra coisa, olha só, eu vou de vereador a prefeito, de vereador a presidente. Então, isso é para vocês verem como que é essa composição, quem são os políticos, né? Vereador é flagrado navegando por site pornô durante sessão na Câmara em Florianópolis. Então, realmente, amigos, um candidato, um político, ele deve pensar muito no seu perfil e como ele está trabalhando, entendeu? Porque as pessoas, a partir do momento que você entra para a carreira pública, você é uma pessoa visada. E agora mais com a internet, onde todo mundo pode tirar foto, pode fazer um filme, pode disponibilizar praticamente na mesma hora uma atitude, uma ação, o que foi falado, e isso pode multiplicar na rede, e aí é um Deus nos acuda. Pode ser que a imagem esteja difusa, bem, CVS, você, com relação à imagem, você pode clicar aqui em detalhes, na engrenagem do vídeo, e você aperta aí em 720 HD ou 720p e a sua imagem vai melhorar, tá bom? Na sequência, eu peço aí o pessoal que já é afiliado também para ajudar a turma que está assistindo, beleza? Então, uma outra coisa que acontece é a falta de estrutura. Mas que falta de estrutura, Anderson? É internet lenta, internet caindo, luz caindo, a área não é bem preparada, a área onde as pessoas vão trabalhar, o ambiente de trabalho, né? São computadores lentos, computadores sem programas. Então, isso dificulta muito o trabalho da campanha, que é o quê? Você tem que ter uma estrutura adequada para você trabalhar o seu marketing digital na campanha. E daí a gente tem o problema da verba, né? Falta de verba. Olha, eu vou começar essa campanha, mas eu quero avisar para você que não tenho dinheiro. Geralmente o candidato fala assim, né? Quero avisar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, também não tem campanha, porque é preciso algum mínimo necessário para que você possa fazer esse trabalho, né? E ter uma equipe, um jornalista, um design, um programador, uma pessoa que trabalha com vídeo. Então, sem esse mínimo possível, vai ficar realmente muito difícil de se trabalhar na internet. Porque, veja bem, não tem como o político tá atrás, o candidato está atrás do computador e está na rua ao mesmo tempo, trabalhando, conversando e formatando a base dele, os cabos eleitorais, a militância, conquistando eleitores, a simpatia das pessoas. Então, realmente vai ficar muito complicado. É preciso ter um mínimo. E no meu curso Marketing Digital Eleitoral 2018, eu explico e eu dou uma lista de quem são as pessoas para trabalhar, qual é a competência delas, de cada uma delas, e qual é o valor médio que se paga no mercado para esses profissionais, beleza? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar aberto aqui no bate-papo, tá certo? Que eu estou respondendo. Se tiver alguma pergunta, eu estou vendo aqui todas as perguntas, tá bom? E aí eu respondo vocês, é importante essa interação. Daí você tem a questão, por estar atrasado, não ter uma equipe, estar em cima da hora, você vê aquele monte de aventureiro aparecendo, que é o que a gente chama de oportunistas de ocasião. São aqueles candidatos que aparecem faltando 3 meses, 2 meses, 1 mês para a campanha, e ele jura que ele pode mudar a sua vida, a vida pública, ele pode mudar a política, ele tem ideias mirabolantes, então o que ele fala, ele realmente vai poder
mudar a situação atual da educação, da segurança, da política em si, limpar toda a corrupção. Amigos, isso não funciona, né? A persuasão e o contato que se deve ter com o eleitor, como a gente falou anteriormente, é importante ter tempo e antecedência, porque você deve encarar uma campanha como um relacionamento, é que nem um relacionamento de homem e mulher. Você não chega na mulher de cara e sai beijando, ou a mulher não sai agarrando o homem. Eu sei que existe alguns casos meio diferentes, mas no geral é preciso conversar, é preciso ter um relacionamento, entender o que aquele público quer, aquele grupo quer, e começar uma conversa. Então isso exige tempo. Agora me diga vocês, é possível você começar, é possível você fazer uma campanha nos últimos 45 dias, como aconteceu em 2016, eu trabalhei aí com prefeitos, com candidatos a prefeitos, a cargo de prefeitura, com vereadores. A maioria não tinha sequer, tá certo, bases, não tinha um público bem definido, não sabia o que falar para aquele público, para aquele eleitor. Então foi um verdadeiro achismo, foi uma verdadeira loteria. E essa imagem, ela fica uma imagem negativa para quem participa de uma campanha nesse formato. É diferente de uma pessoa, de um candidato que já está batalhando há 2 anos, 3, 4, trabalhando com social, trabalhando com grupos, envolvido com causas, procurando solucionar a causa das pessoas. Então, é diferente de uma pessoa que chega de última hora e fala, olha, eu tenho essa proposta, registrei ali em cartório e eu sei que eu vou poder mudar a sua vida, eu sei que eu vou poder fazer mais pela política. Ora, gente, isso aqui realmente é um absurdo, entendeu? Então, é importante que se tenha esse tempo, porque de última hora você vai ver um monte de gente com uma imagem aí pedindo pelo amor de Deus para poder votar nele. Então, esses realmente são oportunistas de ocasião, tá? Então, é preciso ter essa antecedência. Então, antes de começar, né, de quebrar o seu computador ou de ficar irritado com o Facebook porque você não tem like, você não tem curtida, você não tem comentário, as pessoas não gostam do que você fala, vamos entender de uma vez por todas o que é importante num planejamento de campanha e como começar uma campanha de fato, tá bom? Então, a primeira parte é o diagnóstico. E esse diagnóstico, amigos, não é um diagnóstico exclusivamente digital, tá certo? Não tem totalmente a ver com diagnóstico digital. É preciso entender quem é esse candidato. E nós temos N fatores para falar a respeito disso. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou mostrar aqui, nessas bolinhas. Então, antes, para você fazer um diagnóstico, você tem que entender essa campanha em 3 formatos. E o primeiro formato deles, dentro do diagnóstico, é estratégia. O que é estratégia? A estratégia é da onde vem esse candidato. Ele é conhecido? Qual é o agrupamento dele? Como que ele é conhecido? Você vê que tem muitas pessoas, não, eu quero ser candidato, tá certo. Mas você é conhecido, você faz algum trabalho, quem é você? Muitos não são conhecidos, são conhecidos de uma família, não foram nem síndico de bloco e querem se candidatar, pasmem, a deputado federal. Eu vi muito disso na campanha de 2014. Então, quer dizer, pessoa sem a menor condição. Então, é importante que essa pessoa seja conhecida. E eu não estou falando de conhecimento na internet. A internet pode ajudar se essa pessoa tiver um conteúdo já expressivo. Mas se ela não for conhecida, é difícil. Então, precisa trabalhar esse conhecimento. Daí, essa pessoa é líder, esse candidato é líder, essa candidata é líder. Como é que é reconhecida essa liderança dela? Como é que as pessoas enxergam
essa liderança. Qual é a imagem desse candidato? Nós temos basicamente 4 imagens para um candidato. Você tem o homem, a mulher simples, você tem o herói ou a heroína, tem aquele que veio das bases, né? Então, basicamente, você tem 4 tipos de imagem. Qual dessas imagens está envolvida o seu candidato? Como que vai ser construído? Porque, horas, a internet nada mais é do que amplificar e publicar o conteúdo desse candidato. Então, é preciso, de fato, você entender se ele é conhecido, se ele é líder, qual a imagem que ele tem. Depois, o ápice de tudo, que é o conteúdo. O que é esse conteúdo? É, de fato, as bases, as propostas, o trabalho que já foi feito, o trabalho que está sendo feito, entendeu? A quem esse candidato atende. Então, por exemplo, eu estava conversando com um candidato que vem agora para 2018, já foi candidato em outras 2 campanhas. A última campanha teve bastante votos, mais de quase 30 mil votos, e está consistente desde 2014, continua trabalhando, faz programas de rádio, tem envolvimento com a comunidade, com grupos religiosos e tudo mais. Então, realmente é uma pessoa que tem conteúdo. Agora só precisa trabalhar esse conteúdo para colocar na rede, tá certo? Na sequência, nós temos o preparo. Qual é a preparação desse candidato? Amigos, veja bem uma situação. Hoje nós estamos vivendo, como eu falei para vocês, um boom relacionado os vídeos online. Hoje a mídia, o vídeo, ele é a mídia que mais conecta com pessoas. Não é simplesmente colocar aquele banner lá no Facebook ou no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é muito mais do que isso. Você vai precisar aparecer. E como você vai aparecer? Como que, por exemplo, você vai poder se conectar com aquele público? Como que você vai falar? Como você vai fazer uma transmissão ali no Facebook, no YouTube, no Instagram? O que você vai falar e como você vai falar? Então você vê que você vai precisar ter um preparo. O seu candidato ou você que é candidato vai precisar ter um preparo para você poder entrar nesse universo dos vídeos na internet. Então, nós temos uma pergunta aqui do Bruno Anderson. Boa noite, sou jornalista. De que forma a filiação partidária a determinado partido pode afetar essa estratégia? Essa pergunta é muito boa. Quero te agradecer aí, Bruno, sobre essa questão de filiação. Antes mesmo de qualquer filiação, é importante que esse candidato ele tenha um contexto com algum público, com algum grupo social. Porque veja só, meus amigos, como é que são convidados, né, os candidatos a participar aí de partidos X, Y, Z? Os políticos e os partidos, eles observam quem tem poder de grupo. Então é importante você ter poder de grupo. Como é que você mostra que você tem poder de grupo? É uma associação que você faz parte, é uma creche que você ajuda, é um asilo, é um agrupamento aí de militares ou de religiosos a qual você está na frente, você está encabeçando ali no Congresso, na Câmara, está tentando ajudar aquele grupo. Então você precisa ter poder de grupo. Se você não tem poder de grupo, você é praticamente ninguém. Ou você acha que você vai aparecer fazendo uma fanpage e de repente as pessoas vão, nossa, esse cara realmente ele fala coisas incríveis e nós devemos votar nele. Não funciona desse jeito, não funciona dessa maneira. Então é preciso, de fato, você ter e construir esse conteúdo e preparar esse candidato para atuar na internet. E antes mesmo de internet, você tem que ter toda a estrutura offline aí, que é esse conteúdo, é tudo que a gente está falando até agora. Então, a filiação partidária, ela pode acontecer mais para frente. Tá certo, Bruno? Daí, depois da estratégia, nós temos a estrutura.
Então, é um tripé, daqui a pouco você vai saber qual é a terceira parte desse tripé. Então, isso, você que quer ser consultor, você que quer trabalhar com marketing digital eleitoral, quer trabalhar para algum político, um vereador, um prefeito, um deputado, senador, governador, presidente, isso aqui é uma estrutura e é uma nomenclatura padronizada mundialmente. Isso aqui é o cerne de uma coisa inteligente, de uma coisa consistente, de uma coisa, de um planejamento coerente. Então você tem a estratégia que nós falamos e a estrutura. O que que diz a estrutura? A estrutura é, por exemplo, esse candidato tem verba para as ações digitais? Que tipo de verba? Uma coisa que ainda é um grande mistério para muitos candidatos e muitos políticos. É possível fazer publicidade paga na internet, como Facebook Ads ou Google AdWords, ou até outros tipos de publicidade que já estão até superando o Google e Facebook? Mas é claro que é possível. Só que não é possível o quê? Você não vai poder fazer campanha no sentido, vote em Joãozinho porque ele é o melhor. Candidato XYZ vem aí, em 2018 vote nessa pessoa. Isso não pode acontecer. Isso aí as ferramentas não vão liberar. Mas você trabalhando de uma forma indireta, tá certo? Quando você trabalha de uma forma indireta, você pode sim fazer publicidade, impulsionar. Anderson, pode impulsionar na época da eleição? Isso vai depender do que a Justiça Eleitoral determinar. O ano passado não pôde. Muitos prefeitos, vereadores foram impugnados aí porque fizeram. Mas por que isso aconteceu? Porque bate aquele desespero, meus amigos. Qual é o desespero? Nossa, eu preciso me comunicar com muita gente. Como é que eu vou fazer? Eu preciso pagar, eu preciso impulsionar post no Facebook, eu preciso de mais... eu preciso de mais seguidores, curtidores, fãs e etc. Curtidas, fãs, seguidores. Não funciona assim. É a mesma coisa que acontece na campanha física, onde se gasta milhões para poder seduzir os eleitores de última hora, é o que os candidatos e políticos estão tentando fazer na internet. Só que não vai funcionar dessa maneira. Por isso que é preciso que estratégia, é preciso ter essa estrutura de se trabalhar com antecedência. Antecedência, meus amigos, talvez seja uma das maiores armas que vocês vão ter para trabalhar um candidato. Se você realmente quer fazer esse trabalho, se você é consultor, se você quer trabalhar com marketing digital político, eleitoral, ou se você é candidato, é preciso antecedência. Eu acredito. Quanto maior os investimentos financeiros em campanhas políticas, maior a probabilidade de corrupção. Isso tem funcionado no meu caso. Boa noite, Eduardo Rodrigues. Obrigado aí, Eduardo, pela participação. Então, isso tem um fundo de verdade. Eu vi em 2016, amigos, os empresários, um medo generalizado por conta de Lava-Jato, por conta de Caixa 2. Então, veja só, para evitar muito disso aí, a antecedência, de novo, pode ajudar, tá certo? Então, é preciso antecedência. Para quê? Para se construir essa personalidade, para se construir uma relação com o eleitorado. Te agradeço aí a participação, Eduardo. Na sequência, você tem a equipe. Então, qual é a equipe? Então, você vê, meus amigos, isso assim é muito dramático, mas também é muito bom. Por quê? Porque quem não se ajustar vai perder e vai ficar sofrendo, vai perder tempo e vai perder dinheiro. Então, o mercado do marketing digital político-eleitoral está totalmente virgem no Brasil. Mas é virgem mesmo, é preciso muito profissional, capacitado, especializado e com competência para atuar nas mais diversas áreas que nós temos.
tá certo? Então, é preciso equipe, e é muito bom vocês estarem participando, porque vocês, basicamente, que forem se envolver com isso, serão os pioneiros. Aí, Anderson, mas já se fala de campanha de internet há muitos anos. Tá bom, daqui a pouco eu vou te mostrar algumas coisas aqui para você ver. Depois nós temos o local de trabalho. Como é que é esse local de trabalho? Hoje, se a equipe for coesa, for determinada e for profissional, você pode praticamente trabalhar com certos times em casa, home office, tá certo? Então dá para fazer muita coisa. Tem pessoas que eu nunca vi e que eu contratei e que eu trabalho. Eu pago pela internet e nunca vi. Eu converso pelo Skype, eu conheci pela internet. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem uma pergunta aqui do Ivo Rocha, onde ele fala: acrescento na pergunta do Bruno a questão ideológica e o grau de comprometimento do candidato. Ivo Rocha, também jornalista e marqueteiro. Legal, Ivo, prazer estar aí com você. Obrigado pela pergunta. Respondendo o Ivo, o que acontece é o seguinte, amigos, sobre ideologia. O povo, os brasileiros, estão cansados de bandeira de direita, de esquerda, de centro e etc. Antes mesmo de você se formatar, do candidato se formatar como direita, esquerda, centro ou qualquer coisa parecida, ele precisa ser causa, tá certo? De novo, ele precisa ser causa, ele precisa defender os interesses da população antes de partido. O partido, meus amigos, nesse caso será uma segunda, um segundo elemento. Por quê? Porque se o homem, se esse candidato, se essa candidata, ela tiver força, ela tiver expressividade, o partido só vai vir a somar com ela. Agora, o que acontece? As pessoas procuram partido para tentar entrar com menos voto, ou para fazer composição, coligação e etc. Isso é arranjo, entendeu? E isso só pode acontecer quando você está bem estruturado, quando você é conhecido, quando você tem grupo, você tem aí 6, 8, 10 mil pessoas interessadas no seu discurso. Como é que você vai para uma campanha? Como é que nós vamos conseguir trabalhar uma campanha com uma pessoa que não tem nem 500 pessoas associadas com ela? Fica muito difícil. Eu vou colocar o quê na internet? Ai, Anderson, mas é por isso que nós vamos trabalhar a internet, para amplificar a voz dessa pessoa. Tudo bem, mas para amplificar a voz dessa pessoa, para amplificar a imagem dessa pessoa, vai precisar muito conteúdo. E aí, de novo, nós vamos voltar nos investimentos de internet. Como é que vai ser isso? Por isso, meus amigos, é importante antecedência. É um aspecto que eu bato na tecla muito. E aí, você que quer ser consultor, você que já é consultor e que quer usar o marketing digital para campanhas eleitorais, você vai ter que avaliar se vai ser interessante você pegar uma campanha faltando 30 dias, um mês, 45 dias, porque isso também vai queimar o seu nome. Então, você vai ter que avaliar isso, tá certo? Nós temos aí o Jânio Gregório, que perguntou: Anderson, acredito que a segmentação será o caminho na internet. Legal, Jânio, a segmentação vai ser o caminho na internet, mas qual é o conteúdo da segmentação? Quem é o público para quem o candidato vai falar? Por isso que nós vamos precisar, Jânio, e todos os amigos que estão assistindo, desse trabalho antecipado. Essa segmentação, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre segmentação, microsegmentação, públicos de nicho, eleitores segmentados, etc. Tudo bem, mas como nós vamos formatar esses eleitores segmentados? Como é que nós vamos conversar com eles? Então, um primeiro indício seria você começar a trabalhar a campanha offline. Porque quando você trabalha a campanha offline, você tem recursos para poder transmitir o que você está fazendo na internet. Vocês concordam comigo? Eu preciso de recursos, eu preciso de imagem, eu preciso de um vídeo falando com alguém, eu preciso de um vídeo mostrando o que eu estou fazendo. Mas se eu não tenho nada, o que eu vou transmitir na internet? Ideias? Aí eu quero te deixar uma pergunta. Em quanto tempo uma ideia pega na internet, exclusivamente na internet, sem nada? Digamos que você vem do zero absoluto. Analisa comigo isso que eu estou perguntando para vocês. Em quanto tempo você,
sem nada, ou o seu candidato sem nada, trabalhando exclusivamente na internet, ele pode ter um agrupamento com ele. Então, através disso aí, você já começa a ter uma ideia da dificuldade em se aderir pessoas para uma causa e se ter pessoas envolvidas com as suas ideias. Então, o Ivo está falando aqui, bacana, muito claro o seu posicionamento, bastante objetivo. Nós precisamos ser objetivos, Ivo, porque senão a gente não vai passar de, assim, com perdão da palavra e com alguém, se tiver envolvido aí com a agência e tal, simplesmente vamos ficar postando imagens de boa noite, bom dia e boa tarde. Hoje estou na reunião tal, hoje eu visitei fulano de tal, amanhã eu vou estar com o prefeito X, hoje eu visitei o deputado Y. As pessoas não querem ver isso. As pessoas querem, de fato, resolver os problemas delas, tá certo? Então, isso é muito importante. César Mendes, sou consultor de marketing digital autônomo. Quais passos para adentrar no marketing digital político? Legal. César, um dos passos é esse, o diagnóstico. Por exemplo, chega um candidato para você, olá César, tudo bem? Eu quero me candidatar a deputado federal. Qual é a pergunta que você vai fazer? Quais as perguntas que você vai fazer? Você vai ter que montar um briefing, né, na linguagem aí do pessoal de agência e publicitários e tal, mas eu falo de diagnóstico, que é basicamente a mesma coisa, porque o diagnóstico nós vamos fazer o levantamento da possibilidade desse candidato. Então, eu vou fazer esse diagnóstico, estou mostrando para vocês estratégia, estrutura, pessoas, e daí vocês vão entendendo que é preciso, antes de entrar na internet, é preciso você ter esses requisitos para poder trabalhar o conteúdo e divulgar isso na internet. Então, depois do local de trabalho, nós temos equipamentos. Como é que são esses equipamentos? Computador, é computador lento, é computador rápido, tem placa de som, tem placa de vídeo. Então, em 2014, eu trabalhei numa campanha onde foi adquirido lá pelo candidato 4 notebooks de última geração, 2 computadores com toda, assim, o maquinário necessário, hardware necessário para trabalhar edição de vídeo e áudio, tinha estúdio. Então, você vê, é preciso preparo e vai precisar de equipe, tá certo? Então, na sequência, você tem estratégia, estrutura e pessoas. Então, respondendo aí o César Mendes, meu parceiro também, César, é preciso ter isso aqui, eu trabalho nesse tripé. Estratégia, estrutura, pessoas. Por exemplo, não adianta nada você ter a melhor estratégia, só que você não tem estrutura, você não tem dinheiro, você não tem equipe, a sua internet cai toda hora e a coisa não funciona. E também não adianta nada você ter boa estratégia, você ser milionário, botar muito dinheiro na sua estrutura, ter computadores de última geração, só que você não tem pessoas capacitadas para fazer a estratégia e fazer e comandar essa estrutura. Então tá aí, esse é o tripé. Sem um desses, a campanha, o planejamento fica capenga, tá certo? Então é preciso saber disso, e isso eu abordo bastante no curso Marketing Digital Eleitoral, que tem mais aí de 100 itens de verificação para você exaustivamente fazer todo tipo de levantamento antes de transmitir, antes de entrar com esse candidato, com essa candidata na internet, antes de projetar esse candidato na internet. Isso serve para o político também, porque você pensa assim, o candidato, ele não entrou, o candidato é um candidato novo, mas o político, por exemplo, os deputados que estão aí vindo para a reeleição, eles estão em campanha eleitoral, entendeu? Então, eu entendo campanha eleitoral antes e campanha eleitoral depois que ganhou. Então, depois que ganhou a eleição, começa a campanha eleitoral do mandato. Então, você tem que reforçar tudo que você fez e começa de novo essa campanha. Então, eu entendo campanha eleitoral dessa forma, tá bom? Na sequência, meus amigos, pessoas. Quem é a equipe? Qual que é a competência dessas pessoas?
quem que é, e você tem aí um programador, um design, um jornalista que entende de marketing de conteúdo, SEO, regras para ranqueamento de site, então tudo isso vai ser preciso. Palavra-chave, densidade de palavra-chave. O programador, ele entende, por exemplo, sobre programas para melhorar a autoridade, para trabalhar melhor o ranqueamento, links internos, externos, link juice, link build, por aí vai. São N fatores que você precisa ter, tá certo? Para que você possa, de fato, trabalhar com as pessoas e você não ter problema na campanha. Isso é uma das coisas que mais acontece. E por aí a gente tem o treinamento. Vai ser preciso dar treinamento? Então, Anderson, eu não tenho como contratar uma pessoa top, alguém pode treinar? Então, geralmente, esse consultor de marketing digital, ele pode dar algum treinamento de SEO, de marketing de conteúdo, sobre site, sobre ferramentas de marketing digital e por aí vai. E uma força que a gente tem bastante é a militância. Então, por exemplo, você vê esse tipo de força em igrejas bem articuladas, eles trabalham com os membros, curtindo, comentando, compartilhando, e outros grupos também funciona bem isso aí, tá certo? Então, a militância é preciso ser treinada. Quem vai treinar? Como vai treinar? Então, tudo isso tem que estar no papel. O Jânio falou ali, sim, imagem, conteúdo e interatividade. Pois é, Jânio, para se ter imagem, conteúdo e interatividade, é preciso ter o direcionamento do que serão essas imagens e o que são o que é esse conteúdo. Esse conteúdo vai comunicar como com as pessoas, né? O César falando aqui, show de bola, existe algum sistema bom para controle político? Existe sim, eu vou falar mais para frente. Editor-chefe, acabei de conectar. Bem-vindo, editor-chefe. Jânio Gregório fez outra pergunta. Os vídeos é que são a bola da vez e não vai mudar. Com certeza. Amigo, se você quer conexão, vídeo é a mídia que mais conecta disparado em todo o mundo, tá bom? Não é à toa que o YouTube é o segundo maior site de pesquisas do mundo. Então, preste atenção nessa frase aqui. O planejamento de marketing digital da campanha eleitoral depende totalmente das diretrizes da coordenação geral. Então, meus amigos, o pessoal do marketing digital, é o braço direito da coordenação. Tá? Então, é preciso ter todo o objeto, o conteúdo offline para que a gente possa trabalhar a amplificação desse candidato na internet. Sem isso, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Esteja preparado para coordenar toda a campanha. Então, por exemplo, eu participei de uma campanha, há umas 2 campanhas atrás, aonde o coordenador era verde, não tinha muita habilidade, e como o marketing digital, meus amigos, demanda muito conteúdo. Quando o cara é bom, é especialista em marketing digital, ele vai demandar muita informação, ele vai demandar muito conteúdo. Por quê? Porque o marketing digital bem feito vai conseguir fazer com que a pessoa, com que o candidato, ele ganhe uma expressividade maior. Então, o profissional expert que conhece bem de marketing digital, ele acaba demandando demais para a equipe. E aí começa a acontecer algumas coisas. O pessoal começa a ficar agoniado porque não consegue entregar conteúdo, não consegue fazer o discurso do candidato, não se tem, por exemplo, a jornada do herói, quem é esse candidato, da onde ele veio, para onde ele vai, o que ele pode oferecer. Então, tudo isso tem aí, envolve numa campanha. Daí vocês veem que não adianta simplesmente entrar no Facebook, fazer fã, como muita gente diz, né? Vou fazer uma fã e aí esse é meu site. Isso é uma heresia muito grande, tá certo? Então é preciso conteúdo para divulgar nas redes sociais, na internet de uma forma geral. Nossa, não sabia, com certeza achei que eram outros fatores, Jânio, sim, filmagem das ações do candidato é interessante. Editor-chefe, os vídeos têm que ser obrigatoriamente no YouTube? Não, editor.
Não precisa ser no YouTube. YouTube é muito bom, mas nós temos aí, por exemplo, lives. Você pode fazer no YouTube, no Facebook. No Facebook você pode fazer no seu perfil e em fanpage e dentro de grupos. Isso é uma coisa que candidato ainda nem acordou para esse tipo de coisa. Você pode fazer, tá certo? Transmissão ao vivo dentro de grupos. Isso é fantástico. Imagina um grupo de 59 mil pessoas vendo você falando para todos eles. Então isso é demais. Isso é uma estratégia poderosíssima. O Elbio voltou aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, você tem YouTube, Facebook, Instagram e Periscope. Só que acontece uma coisa que é importante, meus amigos, que é o seguinte: são todas as pessoas que estão nessas mídias, são todas as pessoas que usam essas redes sociais. Então, isso é uma coisa que você vai ter que avaliar. Por exemplo, eu estava fazendo campanha no interior do Nordeste e lá muitas pessoas basicamente não tinham mau acesso à internet. Então você vai ficar empurrando o Facebook, vai ficar empurrando estratégias, Periscope, coisa que não é a linguagem, não é do ambiente, não é do contexto daquele tipo de público. Então você, como consultor, você que vai pegar uma campanha, você deve saber analisar esse tipo de coisa, porque senão você vai fazer uma campanha furada e a culpa é sempre do consultor. A culpa é sempre daquela pessoa que estava à frente, tá certo? Editor-chefe, 75 grupos. Pois é, dá para fazer muita coisa. Eu tenho mais de 400. E, assim, eu tenho um retorno incrível. Eu vou mostrar para vocês um resultado disso aqui, tá bom? Então, esteja preparado. Se você for um bom profissional de marketing digital para político eleitoral, marketing digital eleitoral, você vai pegar o cargo de muito coordenador de campanha, de muito marqueteiro aí, tá certo? Vamos em frente. Internet não é garantia de sucesso, mas pode influenciar. Nossa, Anderson, você fala de marketing digital eleitoral e você diz que internet não é garantia? Não é garantia e vou continuar falando isso. Por quê? Porque se não tiver conteúdo, se o candidato não souber falar em público, se o candidato não tiver uma conexão, o conteúdo dele, o que ele fala, o que ele não conectar com as pessoas, meus amigos, não adianta internet. E tem mais. E também não adianta querer fazer um perfil fake ali, mostrar o que esse candidato não é. Por quê? Porque a própria comunidade na internet vai cuidar para desmascarar essa pessoa, tá certo? Então, muito cuidado. O César está falando aí, tem 95 grupos e o celular quase trava. É verdade, isso é muito bom. Uma estratégia boa é ter outros aparelhos celulares, no caso do WhatsApp, só para gerenciar grupos. Muita gente também não sabe disso, né? Então dá para fazer essa estratégia aí. Na sequência, nós temos... Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Quem está me ouvindo aí? Esta é a campanha do digital. Agora esse ano vai, a campanha do digital. Quem já ouviu isso aí? Né? Esta é a campanha do digital. Ou então, olha essa outra aqui que muita gente fala. As redes sociais vão dominar as campanhas eleitorais. Vocês já ouviram isso por aí? Meus amigos, eu quero mostrar algumas ideias para vocês verem. O Brasil teve uma onda aí do Obama, né, 2008, um pouco antes, na época ainda do Orkut, né, não que agora é a vez do digital, não que agora é a vez da internet, a internet vai comandar, e eu falo uma coisa para vocês, não tem ainda um político, se tiver vocês, podem me mandar aqui, tá certo? Eu gostaria de ver, você não tem um político ou um candidato que trabalhou todo o aspecto da internet de uma forma total. Marketing digital com todo o poder do marketing digital. Você não tem. Você não tem esses cases ainda. Você tem coisas pontuais. Eu fiz um vídeo e estourou na internet. Eu postei uma mensagem e deu 25 mil likes. O meu candidato falou alguma coisa e 10 mil pessoas viram. O meu político falou lá na tribuna, falou
na verdade, no Congresso, o meu senador, o meu deputado, o meu governador, e o vídeo dele teve mais de 100 mil views. Você só tem isso, tá certo? Você não tem uma completude, você não tem uma ação de marketing digital completa. Então, é preciso entender, e aqui é que eu fico muito animado, porque o mercado está virgem. O mercado está virgem para jornalistas que querem trabalhar e que gostam de política, o mercado está virgem para publicitários, o mercado está virgem para profissionais de marketing digital que gostam de política, coordenadores, assessores, militantes que querem trabalhar com política, entendeu? E usar a internet. Então o mercado está cru ainda, meus amigos, está virgem. Então é uma oportunidade, tenho certeza. Vocês que estão me assistindo são pioneiros se forem entrar nesse mercado, tá bom? Na sequência, uma prova que eu dou sempre nas minhas palestras, no meu curso. Em 2014, nós tínhamos aí o Aécio com 4,7 milhões de pessoas curtidas, né? Lá na fanpage dele. E 4 milhões e 700, e a Dilma, ela tinha 2,4 milhões de pessoas na fanpage dela. Daí eu pergunto para vocês, quem foi que ganhou a campanha, quem foi que ganhou as eleições em 2014, meus amigos? Me digam. Aí eu retorno para você a pergunta, você acha mesmo que ficar lotando curtidas, ficar nessa correria atrás de curtidas, de impulsionar, a não ser que você tenha uma estratégia bem definida, isso aí significa voto na urna? Definitivamente não, tá certo? Definitivamente não. Então, seguindo aqui uma outra pergunta, o César, deixa eu ver aqui, o editor, faça entradas de áudio e vídeo constantemente. Muito bom, editor. Depois você me adiciona no WhatsApp, porque eu quero saber suas técnicas também. Vamos compartilhar. Vinícius também. César, nos casos relacionados a campanhas eleitorais, o que você acha do SMS e WhatsApp Marketing? É uma estratégia boa, César. Depende, tudo depende do quê? De você estar trabalhando e de ver se essas estratégias vão funcionar. De fato, você precisa do quê? De um diagnóstico, né? Diagnóstico não, de uma análise desse resultado. Então, se funcionar, quem sou eu para dizer que não vai funcionar ou que é errado? Então, eu não sou uma pessoa desse tipo, tá? Se funciona uma estratégia, a gente tem que trabalhar para que ela melhore e para que ela aconteça mais. Rapaz, vamos ver aqui, Bruno, que soco no estômago que você está me falando, beleza, são ideias, né? São coisas que a gente está vendo no dia a dia, trabalho dia a dia. Seria o retorno das postagens? Retorno das postagens a gente vai falar um pouquinho para frente. Ivo, Anderson, Ivo Rocha fez uma pergunta, Anderson, mas acredito que será o instrumento importante de fortalecimento, valorizando o profissional de comunicação. Isso mesmo, mercado virgem, exatamente, Ivo. Então, assim, o mercado é virgem, precisa de profissionais. Amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Pelo menos todos os jornalistas que eu visitei este ano, tá certo? Entre deputados, distritais, federais, teve governador, teve senador, todos eles, quando eu perguntei sobre marketing de conteúdo, técnicas de SEO, tá certo? Eles não sabiam do que se tratava, não sabiam o que eu estava falando. Densidade de palavra-chave, importância de palavra-chave, as pessoas simplesmente escrevem e jogam lá. Não tem pesquisa em Google Trends, não tem pesquisa de densidade de palavras-chave, porque se um político, prestem atenção, ele trabalhasse só densidade de palavras-chave e postagem, por exemplo, uma vez por dia, tá? Uma vez por dia, post toda semana, uma vez por dia, 5 posts por semana, esse homem ia ser um furacão, esse candidato ia ser uma potência na internet, entendeu? Só que o quê? Falta estratégia, as pessoas desconhecem as diretrizes do Google, desconhecem as diretrizes de pesquisa, como é que funciona o crawler, o robô do Google. Então,
por isso que muito candidato e político, às vezes você vai pesquisar o nome dele, você encontra uma coisa, uma notícia negativa. Por quê? Porque o gabinete, as pessoas que estão envolvidas na campanha desconhecem marketing digital, entendeu? Regras básicas de marketing digital. Então vamos lá. Jânio, Dilma não ganhou de Aécio. A equipe de marketing do PSDB, mais uma vez, perdeu para a equipe de marketing do PT. Tem essas coisas, eu não entro no mérito. Quero avisar também que eu sou totalmente apartidário, não sou filiado a nenhum partido, tá? E o nosso trabalho simplesmente é projetar políticos, projetar candidatos. Esse é o nosso trabalho. Sou Peter Costa de Aracaju, estivemos juntos, sou filiado. Legal, Peter. Fica à vontade aí, pode continuar a perguntar, tá bom, pessoal? Na sequência, nós temos o seguinte, plano de ação. O que é o plano de ação, meus amigos? Gente, é incrível, eu cheguei e perguntei para um assessor de um candidato, de um deputado federal, tá? Perguntei para o assessor, falei, olá, tudo bem? Eles tinham me chamado, a gente estava conversando e tudo mais. E aí eu sentei e perguntei e falei assim, quais são as bases do seu deputado? Quais são as bandeiras? Para quem ele fala? Quem que é o público dele? O assessor falou, eu não sei. Aí eu perguntei, mas o que vocês fazem aqui, na verdade? Aqui a gente fica atualizando o que ele faz, reunião, visitas, discursos. Meus amigos, como é que fica a conexão com o público, com o eleitor que votou no cara? Nós estamos há 18 meses da próxima eleição e tem deputado federal e tem senador também, tá certo? Que não tem estipulado, não está definido qual é a base dele, para quem ele fala, entendeu? Não está estipulado. Então fica muito complicado isso. Isso é falta do quê? De gestão, plano de ação. E daí tem uma palavra eu gosto muito, que é uma frase, só é gerenciado o que se mede, tá certo? Então, se você não mede, se você não gerencia aquilo ali, se você não mede, você não tem condição de gerenciar, tá certo? E eu não estou falando de números de curtidas, números de comentários, porque isso aí a gente vai falar no próximo programa, e você vai ver que isso não tem expressividade nenhuma na urna, mas tem mecanismo para a gente fazer isso, tá certo? O que importa num plano de ação? Qual que é a demanda? Por exemplo, fazer um site. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos registrar um domínio, comprar uma hospedagem, escolher um tema, escolher um gerenciador de conteúdo, trabalhar Google Analytics, trabalhar Google Business, trabalhar plugins. Então, aí é onde você vai ter que colocar isso. E outra, tá? O profissional de marketing digital que já está com isso pronto, ele sai na frente de um monte de gente. Porque, basicamente, eu não sei se acontece com vocês, mas eu já peguei muitos profissionais e agências que iam trabalhar com candidatos. O que eles falavam? O nosso pacote é fazer 3 postagens por dia, aumentar as curtidas e os seguidores e fazer uma coisa que diz que é de social media, que até hoje eu não entendo que tipo de social media essa turma está fazendo, tá certo? Então, é importante verificar isso aí. Como fazer, tá? Como é que vai fazer? Então eu quero registrar um domínio. Entra lá no registro.br ou então no GoDaddy. O gerenciador de conteúdo, o WordPress, disparado, é um dos melhores do mundo, é o que está todo mundo usando. Então, ajuda a equipe, ele é muito bom, tá bom? Quem vai fazer? E aqui você vai colocar o nome da pessoa, não é nome de equipe, tá? Porque quando bota nome de equipe no quem vai fazer, então não se tem um culpado, não se tem uma pessoa que possa ser responsabilidade. Isso aqui é autoestratégia, amigo. Isso aqui é um trabalho bem organizado, entendeu? Consistente. Então, é importante. Quem vai fazer, tá? Depois, quanto custa? Então, nós temos gerenciadores, aí o César estava perguntando sobre gerenciador de campanha. Eu tenho um gerenciador de campanha que é o melhor gerenciador de campanha do Brasil, tá?
e a gente vai falar disso mais para frente também, nos próximos programas, mas é um gerenciador que mostra e fala tudo, tem Google Maps, onde a gente pode ver quem são os cabos eleitorais, quantas pessoas tem, você vê tudo, é uma ferramenta fantástica. Daí, nós vamos, inclusive, no curso Marketing Digital Eleitoral 2018, vai ter uma palestra de uma hora e pouco, mais ou menos, só falando sobre gerenciador de campanha eleitoral. Então, fica aí comigo até o final desse vídeo que você vai ver mais a respeito disso. Daí, quando começar, quando você vai entregar a sua demanda? Então tem que ter prazo. E quando você começa a colocar isso, amigos, você sente e você verifica aonde que está a mediocridade da equipe. Se a equipe está andando, se a equipe não está andando, se está para frente, se está para trás, se está executando as tarefas. Então isso é muito importante. Daí você tem, depois que você fez o plano de ação, que você está executando, fez aquelas ações, aí você vai para um novo diagnóstico. Então, um novo diagnóstico vai gerar um novo plano de ação. Então, é melhoria contínua sempre. Isso aqui é alta administração, alta estratégia de marketing, tá? Poxa, Anderson, mas você não falou nada de internet, isso usa na internet? Amigos, eu só uso isso na internet, entendeu? Se você não tiver o mínimo de organização, você vai se perder e a culpa sempre vai ser sua. Quando você tem todo esse material que te dá o norte, tem datas, horas e tudo mais, não tem como uma pessoa chegar para falar para você e dizer, olha, as suas ações não dão certo, você não faz a coisa certa, aí você vai abrir seu plano e vai falar assim, beleza, então me mostra onde é que está o erro, porque quando eu pedi isso aqui, me atrasaram 5 dias, quando era para fazer isso aqui, demoraram 15 dias, quando a gente pediu isso aqui, demandou o conteúdo, atrasaram, não tinha foto, não tinha imagem, não tinha texto, não tinha nada. Então tá aí. O plano de ação é simplesmente para você mostrar o seu valor como gerente, como consultor de marketing, como gestor de marketing digital, tá certo? Depois nós vamos para a execução. O que é a execução? A execução são as rotinas diárias, o que vai ser feito todo dia. Por exemplo, o jornalista pega um conteúdo, ele vai escrever um post, depois que ele escreve um post, o design faz as imagens, depois que ele faz as imagens, o programador coloca lá no site, ou então o próprio jornalista já escreve dentro do WordPress. Depois disso vem o social media, que vai cuidar para divulgar isso de uma forma adequada para Facebook, para Instagram, para as redes outras sociais que nós temos aí. Então, isso é rotina diária. Então, as pessoas da equipe não vai ter... Meus amigos, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Trabalhar em campanha não tem folga. Tá certo? Não existe folga. Sempre vai ter uma outra coisa que você vai poder fazer. Então, por exemplo, não é simplesmente colocar lá, vou botar uma frase de bom dia ou então uma frase motivacional e vou ficar ali esperando as pessoas curtirem. Não tem isso, não. Você fez isso no perfil, na fanpage, parte para os grupos, começa a responder, começa a fazer perguntas abertas para quem curtiu, para quem comentou, para os seguidores, para os fãs. Então, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Autoridade e responsabilidade. Quem é a pessoa que vai trabalhar? Então, você vai dar autoridade para ela e vai definir as responsabilidades. Isso é muito importante. Depois você tem a padronização nos processos. A gente não vê isso em gabinete, a gente não vê isso em campanha, tá certo? O que a gente vê é uma bagunça. Por exemplo, fulano, eita, hoje é dia das mães, ou então amanhã vai ser dia das mães. Vamos fazer umas imagens para colocar no Facebook e no Instagram. Vamos colocar lá. Hoje é dia da mãe, hoje é dia das mães, hoje é dia dos pais, hoje é dia do professor. Parabéns, professor. Isso é muito pouco, meus amigos. É preciso muito mais, tá certo? Então, isso aí é o começo do começo, é o básico do básico. Então, você tem que estar incentivando as pessoas na internet a todo tempo. É muito importante isso. Então, padronizar os processos, padronizar processos. E eu falo muito sobre criar manuais, manual do YouTube, como colocar o vídeo no YouTube, como colocar o título, qual é o tamanho, qual o conteúdo, hashtag, links e por aí vai. Tem uma infinidade de coisas.
Editor-chefe, essa parte de execução eu estou fazendo sozinho, infelizmente. Pois é, vocês têm que tomar cuidado para que você não pegue um projeto onde você faça de tudo. Tem grandes profissionais que trabalham com imagem, trabalham com site, escreve, faz vídeo. Mas, amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. É praticamente impossível trabalhar dessa forma, tá? Realmente é cada macaco no seu galho, é cada um no seu quadrado. Então, realmente é preciso ter disciplina, organização, e por isso que as campanhas se tornam caras, porque as pessoas gastam milhões e agora não vai ser mais assim. E por isso é preciso antecedência, tá? O Ivo fez uma pergunta aqui, a relação com o público, pois não temos como saber se foi apenas um visualizador ou um leitor. Gostaria de saber se troca de correspondência ou até mesmo bate-papo, o dia e hora marcada caberia. Cabe sim e tem estratégia para isso, tá? Que é o que eu chamo de funil do voto. É como eu ter ali uma chance muito alta de saber que quem está nas minhas redes sociais realmente pode votar em mim. Tá certo? Pode votar no candidato. Existe isso. Ah, quem é que faz isso, Anderson? Ninguém no Brasil. Não conheço. Se vocês conhecerem, eu peço, por favor, que vocês me mostrem. Mas até agora, todos que eu trabalhei, todos que eu vi, não trabalham nesse aspecto. Por quê, meus amigos? É trabalhoso. Então, aí a gente tem que ver quem quer realmente trabalhar nesse nível aí de disciplina, tá bom? Depois, o que nós temos? Análise dos resultados. Depois que você fez o diagnóstico, montou seu plano de ação, executou, agora nós estamos analisando esses resultados. E que resultados são esses? E nós já estamos indo para a parte final aí da nossa apresentação do nosso programa de hoje. Análise dos dados, dos resultados, meus amigos, é exatamente o que está todo mundo correndo atrás, mas não sabe de fato o que fazer com esses números. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas é muito, não é pouca não. Anderson, como é que eu faço para medir quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, da onde elas são, o que elas fazem, quem são os seguidores e tudo mais, e pedem vários tipos de números, vários tipos de dados. Só que aí eu faço uma pergunta simples, beleza, o que você quer com esse tipo de dado e que tipo de contra-ataque ou de ação, de contra-ação você vai fazer estando de posse desses números? As pessoas simplesmente não sabem. Todo mundo sabe que quer número, quer muitos números, quer dados, quer informação, quer um monte de informação, números e etc., mas não sabe o que fazer com esses números. Então, o que adianta você investir fortunas em gerenciadores de redes sociais e programas e outras ferramentas que trabalham com métrica, que trabalham com medições, sendo que você não sabe o que você vai fazer com esses números. Aqui eu vou falar uma coisa que é chocante. Meus amigos, internet no processo de uma campanha eleitoral, ele é 10, 20% desse processo. Se você não tiver conteúdo, não adianta você ter um canhão, uma bazuca, tá certo? Que seria essa internet. Se você não tem como comunicar, se as pessoas não interagem com você, ela pouco importa com o seu conteúdo. Então, é preciso trabalhar esse offline, fazer todo o levantamento que é o diagnóstico. Eu afirmo isso para vocês. Se você entrar numa campanha pensando em fazer fanpage, Instagram, sem ter o mínimo de informação, sem ter conteúdo, a sua campanha vai naufragar. Eu já vi muito disso acontecer. Tá bom? Então, sobre resultados. O que resultados você espera? O que você quer desses resultados? Que tipo de resultado você quer? Que tipo de retorno você espera das ações que você está fazendo? Então, é muito importante você pensar nisso. E daí, é por isso que você precisa dessa organização. Então, o que eu estou passando para você aqui é o básico, tá certo? Do planejamento de uma organização, de uma campanha eleitoral, de marketing digital eleitoral. E para 2018 eu falo para vocês,
vai ser pesado e vai ser difícil. Tem muita gente boa que vai vir e vai fracionar, vai dividir os votos dos candidatos, dos políticos que já estão aí, que vão tentar a reeleição. Essa campanha, essa eleição de 2018, essa campanha eleitoral vai ser difícil, vai ser muito difícil para esses candidatos aí mais antigos, por conta desse contexto político de corrupção, de lava-jato e por aí vai, de caixa 2, tá certo? Sobre dados, era o que alguns aí perguntaram, então eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó, um post que foi um post que eu coloquei lá na minha fanpage, Marketing Digital Eleitoral. Se você ainda não curtiu lá, você pode ter acesso e fazer parte dessa nossa comunidade e ficar sabendo das minhas atualizações, do que a gente vai estar fazendo. Então, olha lá, sem impulsionar, sem botar um tostão em Facebook. Pode reparar aqui embaixo, ó. Quando você impulsiona, ele aparece aqui o laranja, tá certo? Que você impulsionou e tudo mais. Então, isso é uma das estratégias que eu uso, tá? Então, alcançou aí 19.600 pessoas, 971 reações, 235 curtir, 128 reação de amei, 65 ao, 320 comentários, 224 compartilhamentos, 166 cliques na minha postagem. Será que isso não seria interessante para o seu candidato? Anderson, mas como? É uma estratégia, divulgação em grupos. Eu vou falar disso mais para frente, tá certo? E isso tudo, todas essas estratégias e muito mais, eu ensino e vou compartilhar com vocês no meu curso extremamente renovado, remodelado, Marketing Digital Eleitoral 2018, tá certo? Aonde eu vou falar de estratégias, eu vou falar de técnicas para marketing de conteúdo e etc. Inclusive, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é esse curso. Curso Marketing Digital Eleitoral 2018. Aprenda a planejar passo a passo uma campanha eleitoral na internet. A gente vai falar de planejamento, marketing, estratégias, ferramentas, redes sociais, network e muito mais. E eu quero mostrar para vocês aqui o conteúdo desse curso. Dá só uma olhada no conteúdo do curso. Então aqui, ó, você vai ter o programa do curso online, esse é um curso online, o primeiro encontro vai ser sábado, dia 21. Então tá aqui, ó, primeiro módulo, você tem diagnóstico, o jeito certo de começar. Essa prévia que eu dei aqui para vocês, tá certo? Então você tem aí estratégia, estrutura e pessoas muito mais aprofundada, análise da situação atual do candidato, condições importantes, análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, definição da imagem política, definição do conteúdo, tá? O que vai ser divulgado e como vai ser o acompanhamento dessas interações. Vocês perguntaram muito dessas coisas aqui e eu estou mostrando para vocês. Daí você tem definição de equipe, quem escolher, quais são as competências. Meus amigos, eu tenho uma tabela, tá? Com todos os profissionais possíveis dentro de uma campanha de marketing digital eleitoral, com as competências, o que cada um tem que fazer e a prévia, a média de salário, tá certo? Legislação baseada aí na propaganda eleitoral de 2016 e o contexto para as eleições de 2018, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, pode fazer aí a pergunta que eu vou responder vocês já já. Exercícios práticos, todo final de módulo vai ter exercícios e acesso a tutoriais gravados, quando for necessário, tá bom? Acompanhamento e plantão de dúvidas durante a semana. Então vai ter o grupo do WhatsApp de mentoria, aonde por 30 dias eu vou estar auxiliando todo mundo, todos os participantes. Você tem o módulo 2, que é a criação do plano de ação, que é
alguns detalhes que eu passei aqui, como fazer, como monitorar a execução das ações da campanha na internet, como criar e monitorar as rotinas diárias, sistema de gerenciamento de campanha, a ferramenta mais importante. Então, a gente vai mostrar, vai ter uma palestra falando sobre isso, é um dos bônus, tá certo? E mais exercícios práticos, sempre no final de cada módulo nós teremos aí exercícios e acesso a tutoriais gravados quando permitir, quando for interessante para o grupo. Acompanhamento e plantão de dúvidas durante a semana. Então você tem o módulo 3, o Google e suas ferramentas, uma coisa que muita gente erra. Eu vou começar com redes sociais, grande erro. Primeiro trabalho que você tem que fazer é Google, você tem que ter o seu site, você tem que trabalhar o seu site, porque através do seu site você pode trabalhar, você pode blindar o seu candidato, blindar o seu político contra a mídia e contra ataques. Eu já vi muito disso aí, tenho vários exemplos para falar a respeito disso. Tá bom? Então, princípios básicos, ferramentas de pesquisa, Google Instant, Google Trends, Google Alerta, Google Business, meus amigos, que é o novo outdoor digital. Imagina ter a cara do seu candidato em todas as páginas principais nos estados do Brasil. Isso aí é bom para governo, isso aí é bom para presidência, para cargos de presidente, entendeu? Você consegue trabalhar. Candidatos e equipes e políticos nem sonham que isso aqui existe. Então você faz uma pesquisa aí, você vai ver. Nos próximos programas eu vou abrir páginas de alguns políticos aí para a gente fazer análise, ou então de alguns que vocês tenham, tá certo? Google AdWords, aí muita gente fala, não pode fazer campanha, não pode fazer publicidade. Quem foi que disse que não pode? Pode sim, pode fazer publicidade paga e agora é a hora. Entendeu? Você pode ter um acesso muito mais poderoso e pode ter uma amplificação de imagem do seu candidato maior do que TV e rádio juntos. Agora depende da sua estratégia, tá certo? Bruno, beleza? A gente está passando essas informações. Outra coisa, contrato de trabalho com cliente e candidato, fluxo de identificação, que fazer e como fazer. Exatamente, dá para fazer muita coisa. Editor-chefe, uma dúvida sobre propaganda. Pode se informar que é candidato quando é possível? Não precisa informar que é candidato, amigos. Isso aí é uma outra questão que muita gente se embanana. Por que eu vou falar que eu sou candidato, sendo que eu estou fazendo troca com as pessoas, eu estou num relacionamento? Eu não preciso falar, olha, vota em mim, tá? Essa questão do voto vai ser nas últimas semanas, onde você vai falar, porque você trabalhou a comunicação semanal com o seu segmento, você vai falar, você lembra de tudo que a gente fez nos últimos 18 meses, nos últimos 2, 4 anos? Agora é a hora da gente colocar e da gente fazer o nosso grupo, a nossa igreja, a nossa comunidade mudar através do voto. E eu estou aqui para te ajudar. Então, é assim que se constrói. Não é falando agora, olha, eu sou candidato, sou do partido X, sou do partido Y. Isso é um dos maiores erros. E por que eles falam isso? Porque não sabe se comunicar com as pessoas, meus amigos. É preciso muito estudo de psicologia, sociologia, entender o que as pessoas querem de fato. Tá certo? Isso é muito importante. Mas não precisa pedir o voto agora não, porque aí qualifica campanha fora de época. Beleza, Roberto? Grande parceiro aí. Então, é preciso que você vai trabalhar conexão. Amigos, veja só, quando você bate um olho numa mulher, ou a mulher bate o olho no homem, ela já chega e fala assim, oi, tudo bem? Quero casar com você. Daqui a 3 meses. Não funciona desse jeito. Existe aqueles flashes, aquelas coisas loucas. Mas você vai ter que criar um relacionamento. Quando você cria esse relacionamento, aí você tem a possibilidade, tá certo? De trabalhar a reciprocidade. Então você vai dando informações, você ajuda a comunidade e aquela comunidade percebendo, aquele grupo percebendo que você é uma pessoa que luta pelos interesses deles, aí eles vão falar, não, esse cara me representa. Isso é o ápice, entendeu? Isso é o ápice da conexão.
Então, é importante trabalhar essa conexão, esse relacionamento. Tá certo, Roberto? Editor-chefe, obrigado pela resposta. Fique à vontade. Acho que precisa de sutileza no começo, mas tem que se ater com a antecedência e com a estratégia. É isso mesmo. César Mendes está falando, sou consultor autônomo e muitas vezes o cliente já tem uma equipe, parentes e amigos que cuidam das redes sociais e, quando muito, um jornalista de forma bem básica. Como fazer nesse caso? Quanto cobrar? Então, César, no curso eu falo a respeito disso tudo, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Inclusive, eu tenho um módulo, uma aula, tá? Onde eu vou falar como vender a consultoria de marketing digital eleitoral e, o melhor, como fazer o seu contrato, tá bom, César? Então, no segundo encontro nós vamos ter aí, ó, marketing de conteúdo, arquitetura da informação. Nós vamos ter gerenciadores de conteúdo, criação de conteúdo nos aspectos de texto, imagem, vídeo, áudio, estratégias de posicionamento, boas práticas de SEO, ferramentas de análise de palavras-chave, Google Analytics, diretrizes de Google para indexação de site, como colocar o seu candidato em primeiro lugar, tá certo? Reputação digital, funil de votos, e-mail marketing, WhatsApp marketing, exercícios práticos e mais acompanhamento durante 30 dias, tá? No terceiro encontro, no sábado, dia 3 de junho, nós teremos marketing eleitoral nas redes sociais, tá bom? Então, nós vamos falar sobre Facebook, nós vamos falar sobre YouTube, nós vamos falar sobre boas práticas e tem muita informação. E pasme, tá, meus amigos? Nada de megas estruturas. Se os candidatos e os políticos soubessem só fazer o básico durante 4 anos de mandato, ele ia ser poderoso na internet. E da mesma forma um candidato. Mas como a maioria desconhece as regras básicas de marketing digital, e aí fica difícil. Então, por isso que eu afirmo para vocês, o mercado está virgem e está carente por profissionais especializados. Pablo, pedir voto agora é propaganda extemporânea, não pode, exatamente. Jânio Gregório, parentes e amigos em campanha política só atrapalham, deixam a razão e usam a emoção. É o que eu falei. É uma característica de campanha, é colocar pessoas de confiança e não pessoas de competência. Se conseguir unir os dois, a confiança e a competência é o melhor dos dois mundos. Por exemplo, eu fiquei sabendo e vi isso numa prefeitura, aonde o prefeito, quando entrou, ele não trouxe o secretário. Sabe o que ele fez? Ele fez uma votação na cidade para ver o que o povo ia escolher de secretário. Coisa mais linda do mundo. Então, é desse jeito que a coisa funciona. Quando você dá poder para o povo se sente parte do processo e eles vão interagir com você de fato. Beleza? Na sequência, nós teremos aí o quarto encontro, onde a gente vai falar mais sobre marketing eleitoral nas redes sociais, técnicas de WhatsApp, outras redes sociais como Pinterest, como SlideShare, como SoundCloud e muitas outras para o quê? Amplificar a imagem do candidato, tá? E aí vamos ter plataformas de imagem, vídeo e áudio. Depois, no último módulo, no módulo 6, nós teremos aí o monitoramento e métricas, o segredo da gestão, o que monitorar, como monitorar, que ferramentas usar, quais métricas são necessárias, como não se perder com os números, que é o que a maioria está acontecendo com a maioria, né? O pessoal quer muito número, mas não sabe o que fazer com aquele monte de número. E daí nós vamos ter o encerramento e sempre acompanhamento e tirando dúvidas. Meus amigos, o curso Marketing Digital Eleitoral está oficialmente aberto, tá? Você, aqui nesse vídeo, você pode clicar aí na descrição, já está lá o link, você pode adquirir esse curso hoje mesmo, até porque ele tem 3 lotes, então o primeiro está com condição especial, que são as pessoas que realmente querem garantir o seu lugar e quer trabalhar
com marketing digital eleitoral, quer se profissionalizar, quer participar desse movimento, quer participar dessa estrutura. Então, a hora é agora, tá certo? Eu vou deixar aqui, abrir aqui para vocês mais algumas dicas que eu vou ter, tá? O curso Marketing Digital Eleitoral são 4 encontros, é online, então você pode fazer no Brasil e no mundo, tá certo? As aulas vão ser gravadas, serão 4 horas cada encontro, aulas aos sábados, bem tranquilo, 4 aulas, esse curso é como se fosse uma pós-graduação, tá certo? E a área de membros, durante 30 dias, pense, 30 dias vivendo marketing digital eleitoral, dicas, estratégias, ferramentas, vai ser muito legal. Teremos mais 7 palestras de bônus, você pode clicar aí para você dar uma olhada, quais são as palestras, muito legal. Uma delas é como trabalhar com celular, exclusivamente com celular, filmar, editar e postar no celular, sem entrar no computador. Você pode praticamente fazer tudo da rua, com o celular na mão. Muito legal essa palestra. E aí, nós vamos ter também o grupo no WhatsApp, onde você vai ter 30 dias aí de mentoria comigo a partir do primeiro encontro. Então, você tem também aquilo que eu falei sobre como fazer a consultoria, é uma das palestras, tá? Eu vou ensinar como você ser um consultor, como você cobrar, como você fazer contrato. Então, é muito legal, realmente é um curso bastante completo. Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês, foi um prazer. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta eu posso responder aqui. Então, foi um prazer. Terça-feira que vem eu vou fazer um novo Hangout, tirando dúvidas, na verdade um novo evento, um programa ao vivo, né? Vou fazer um novo evento, tirando dúvidas, esclarecendo, e se você tem aí a sua equipe, se você é candidato, se você está coordenando a militância, está coordenando uma campanha, chama o seu pessoal para ver, você pode assistir realmente em todo o Brasil, tá certo? Então, acesse o link que está aí na descrição desse vídeo, para que você possa, de fato, participar desse curso, tá certo? E você se especializar. Realmente, a hora é agora, a campanha eleitoral está nova ainda, não se tem uma expressividade muito grande na internet ainda, mas com Obama, com Dilma, com Aécio Neves, com prefeito X, com vereador Y, não tem. O que nós temos hoje são pontos, são algumas ações isoladas, mas não serviço completo de marketing digital, o poder total do marketing digital. Você tem um vídeo que estourou, você tem um post que deu 5.000 views, ou que teve tantas visualizações, mas não é uma constância, não se faz o planejamento e as ações, as atividades completas de marketing digital, e tem muita coisa para fazer de fato. Então, eu quero agradecer vocês. Tem mais uma pergunta aqui. Bruno Anderson, você pode me dar alguma sugestão de ferramentas pagas ou gratuitas para marketing de conteúdo? Existe várias empresas no Brasil, tá certo? Eu falo também no curso sobre marketing de conteúdo, que escreve, inclusive, meus amigos, jornalistas que sabem de marketing de conteúdo, entendem como isso funciona, eles se destacam no mercado, porque nunca se precisou tanto de jornalista como nesses tempos, entendeu? E um jornalista que sabe de marketing digital eleitoral, ele vai, de fato, conseguir muitas oportunidades. Então, acesse o link, tá? Foi um prazer estar com vocês aí. Curta essa página. Na verdade, faça sua inscrição aqui no YouTube e continue acompanhando a gente. Faça sua inscrição aí no curso Marketing Digital Eleitoral e a gente vai continuar trabalhando e a gente se vê
no próximo evento, terça-feira, no mesmo horário, às 20h30. Foi um prazer estar com vocês, boa noite e sucesso na sua campanha eleitoral.